Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero conversar sobre algo com vocês. Estar na direção de Deus, obedecendo a Deus e até sendo abençoado por Ele, não quer dizer que nós não iremos enfrentar desafios, dificuldades e contrariedades. Muitas vezes, em meio ao momento que nós estamos obedecendo, nós iremos passar dificuldades, coisas que nós não iremos entender. Mas é preciso que mesmo nesses momentos nós venhamos confiar no Senhor, porque Ele é fiel nas suas promessas. E ainda que passe o tempo, Ele vai cumprir, Ele vai fazer exatamente como Ele disse. Mas que nós possamos, em meio aos vendavais, acreditar, continuar acreditando em Deus, continuar lutando e perseverando por aquilo que Ele tem para nós. Eu vou lhe contar uma história que fala um pouco sobre isso. Lá em Gênesis capítulo 26, vai contar sobre o momento da vida de Isaac, que ele estava numa terra que teve fome e o costume era descer para o Egito. E aí Deus aparece para ele e fala assim: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. E ele, naquele momento, estava em Gerar. Então, Deus estava garantido para ele que naquela terra Deus iria prosperá-lo, Deus iria cuidar dele. E quantas das vezes nós passamos por isso, né? Uma promessa, uma direção de Deus. Só que veja o que aconteceu. E ali Deus continua reafirmando a promessa que ele fez a Abraão, porque a promessa que ele fez a Abraão cumpre-se na vida dos filhos, na descendência, até os dias de hoje. Somos todos abençoados por Abraão. A Bíblia diz que através de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, amém. Vamos voltar aqui para o foco. Aí Deus fala assim: porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão, olha o motivo, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. E assim ficou Isaac em Gerar. Então ele fez o quê? Ele obedeceu. Aleluia. Só que ele não sabia o que estava por vir ainda. E ali ele, com medo de ser morto e pegarem a sua mulher, então ele falou que a sua mulher era sua irmã. Só que logo Abimeleque descobriu. E ele disse: não faça uma loucura dessa para a gente não pecar contra vocês. Então vamos fazer o seguinte: vou falar aqui com o pessoal todinho para ninguém tocar em vocês, não se preocupe. E parecia tudo bem até aí, né? Só que veja o que aconteceu. Lá, no versículo 12 vai dizer assim: Isaac formou uma lavoura naquela terra. E no mesmo ano ele colheu 100 por um. Ou seja, ele plantava um e colhia 100. Olha o que Deus está fazendo, cumprindo. Está na direção da promessa. Está obedecendo às direções de Deus. Mas veja o que vem por aí. 100 por um, porque o Senhor lhe abençoou. E o homem enriqueceu, e a sua terra continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Olha aí, muitas das vezes a gente no caminho da obediência, Deus vai nos abençoar e nós vamos passar por tribulações no caminho por causa de pessoas que não entendem o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E vão ter raiva, vão ter inveja, vão cobiçar aquilo que nós temos. É triste, mas é a realidade. E nós temos que ter na nossa mente, sabe, isso e permanecer naquilo que Deus tem nos ordenado, até o momento que Ele queira nos direcionar a uma outra direção. Amém. E ele já era ali invejado. Esses taparam todos os poços do servo que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado
na sua época, enchendo-os de terra, porque a inveja ela sempre vai motivar alguém a fazer alguma maldade contra você. Às vezes você não vai ter um poço realmente que alguém vai chegar e vai lá tapar, mas muitas das vezes vai dizer algo sobre você que você não fez, vai falar mal de você, vai distorcer as suas palavras, você disse A, vão dizer que você disse ABC e vão fazer maldades contra você, simplesmente pela motivação da inveja. Mas você está obedecendo, você está fazendo o que Deus queria que você fizesse. Mas mesmo assim, você não está isento de ser odiado, de ser perseguido. Entende isso? Você consegue entender? Mesmo no caminho da obediência, vamos passar por tribulações. E vamos continuando aqui. Então Abimeleque pediu a Isaac. Olha isso. Olha como as coisas vão assim num nível tão engraçado. Eu vou ler para você. Sai da nossa terra, porque já és poderoso demais para nós. Nossa, você é tão abençoado que eu não te suporto. Muitas das vezes vamos passar pela rejeição. Pessoas simplesmente não conseguirem estar perto de você, se alegrar com as maravilhas que têm acontecido na sua vida, porque elas não têm. Ou simplesmente pela inveja que você está sendo abençoado, vai simplesmente gerar uma inveja, uma raiva, que não vão nem suportar estar perto de você. Muitas das vezes vai fechar a cara para o seu lado sem motivo nenhum. Vai se afastar de você sem motivo nenhum. Vai sumir da sua vida sem motivo nenhum. E eu acho até, nessa parte, eu acho até melhor esse lado do que o lado da inveja. Porque muitas das vezes, o invejoso, ele vem disfarçado. Às vezes finge que te ama, mas por trás vai metendo a faca. E esses que já são declarados, pelo menos quer ficar longe. Isso é até bom, mas tem horas que nesse processo a gente se sente, poxa, mas o que eu fiz de mal? Né? Eu queria, às vezes eu queria até ter uma amizade com a pessoa, mas muitas das vezes eles não suportam o que Deus está fazendo na nossa vida. Eles têm que estar preparados para perder pessoas o tempo inteiro. Ah, mas estou na direção de Deus, estou fazendo o que Deus queria. Mas está todo mundo indo embora, está todo mundo tá com inveja de mim, estão distorcendo minhas palavras, estão transformando a minha vida num caos. Mas Deus está comigo. Então se lembre disso. Deus está com você. Não deixe com que as tribulações façam você esquecer. Por que você está naquela trajetória, naquela direção? Foi porque Deus te colocou lá. Então, continua. Olha só. Por isso, Isaac mudou-se de lá e acampou no vale da cidade. Ou seja, ele já não mais acampava entre os povos. Ele era rico, era abençoado, mas ele foi se esconder no vale. Mas quando você é abençoado por Deus, mesmo no vale, mesmo no esconderijo, Deus vai continuar te abençoando, porque Ele é fiel nas suas promessas. E foi isso que aconteceu. Ele tinha vários poços que Abraão tinha cavado, que Abraão ele tinha vários servos, né? Então, quando os servos cavam para Abraão, na verdade é Abraão que está cavando. Você entende, né? Por exemplo, tem o dono de uma empresa e ali os servos dele abrem a empresa às 7 horas e fecham 6 horas da noite. O nome da empresa é Isabel. E eu sou a dona, digamos, né? Então o pessoal vai dizer, olha, a Isabel abriu a empresa às 6 horas e fechou, 7 horas e fechou 6. Ou seja, quem abriu foi meus funcionários, mas fica como se fosse eu que tivesse feito, né? Então, Abraão tinha aberto vários poços. E ali, o que acontece é que Isaac ele torna a cavar um poço lá naquele vale. Só que por incrível que pareça, até no vale, num momento assim difícil, você ainda vai lidar com contrariedade, porque, nossa, o inferno, ele não desiste fácil de infernizar a gente. E ali, eles cavaram aquele poço, reabriu. E a Bíblia vai dizer, no versículo 19, que eles cavaram e descobriram água. Deus estava abençoando. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque eles discutiram por causa daquele poço. Mas quando você é abençoado, você não faz questão das coisas. Você quer, então eu vou para lá, vou para outro lugar, não quero contender, vou para outro canto, e Deus vai me abençoar. E ali o que acontece é que ele cavaram outro poço.
E de novo perseguiram e brigaram por causa daquele poço. E ele mais uma vez deixou e deu o nome do poço de Cisma. E Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E deu-lhe o nome de Reobote, porque ninguém discutiu por aquele poço. E Reobote significava assim: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Ele até confiou em Deus com as suas palavras. Só que o que acontece é que logo ele saiu dali e foi cavar um poço em outro lugar. Eu acho que já traumatizado, meu Deus, vão me perseguir outra vez. Tem horas que a situação vai querer nos mostrar isso. E o que eu acho engraçado é que, por mais que ele estava obedecendo, em nenhum momento Deus abriu ali um leque e repreendeu o pessoal. Ou então Deus chegou e disse: Isaac, eu estou com você. Mas depois dos processos os pastores de Gerar cansaram de contender com Isaac, aí Deus chega. Aí Isaac, assim que esse poço ele é cavado e dá água, que é o Reobote, que ele disse: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. O que acontece é que Isaac sai dali e foi para Berseba. Então ele já sai dali. E naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou seu Deus, o Deus de seu pai. Não temas, porque eu estou com você. E eu o abençoarei e multiplicarei seus descendentes por amor do meu servo Abraão. E ali Isaac construiu um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou um acampamento. E os seus servos cavaram outro poço. Então veja bem, é tão lindo o que Deus estava fazendo na vida de Isaac. Porque ele está dizendo: tudo que eu estou fazendo na sua vida ainda é algo que eu prometi a Abraão. Não é nem por causa da sua fidelidade ainda. Não é nem porque você me conhece ou porque você me ama. É por causa de uma promessa lá atrás que eu fiz a seu pai. Só que ele faleceu: eu estou cumprindo na sua vida. Eu vou cumprir, eu estou com você. Quem sabe o motivo que fez Isaac sair dali foi o medo. O pensamento de: eu cavei, deu água, Deus nos prosperou. Mas quem sabe que ele não vai vir outra vez para tentar me atormentar. E ali, quando ele chega na outra cidade, Berseba, o Senhor aparece e diz para ele: eu sou teu Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo. Porque Deus sabe a hora que a gente não aguenta mais, que a gente não tem capacidade, que a gente pensa em desistir de sair e pensar: e agora? Todo lugar que eu for, vou passar por isso? Chega um momento que Deus põe o pé na porta e ele diz: não, não temas, eu estou contigo, esse mal vai se acalmar. E realmente ele faz o mal se acalmar. Chega um momento que Deus faz o mar se acalmar. Então entenda que as tribulações que passam nas nossas vidas, elas vão se acalmar. Porque se a gente está em obediência, está na direção de Deus, Deus vai acalmar o mar. E ali, quando ele chega naquele lugar, adivinha quem aparece na vida dele? Abimeleque. E Isaac já traumatizado com tudo que ele passou, né, com tanta contenda, com tanta coisa, ele já pergunta logo, porque quando a gente é ferido, a gente fica logo desconfiado, com o pé atrás, ele já fica logo intrigado. E ali ele pegou e falou assim: por que vieram me ver? Uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora. Isaac ele fica sem entender: não entendo. Perseguiram tanto naquela terra, perseguiram tanto, fizeram tanta contenda, que no final, o último posto, eu deixei pra vocês e vocês vieram aqui. Por quê? Não tô entendendo. Meu Deus, será que eu não vou ter paz de vocês? Aí ele respondeu: vimos claramente que o Senhor Deus é contigo. Então, vai ter um momento que Deus ele vai fazer questão de mostrar que ele é com você. Por mais que ele tenha permitido o processo acontecer, ele vai chegar. E quando ele chegar, vai haver bonança. E por que muitas das vezes Deus permite? É Deus que está fazendo isso? Não, não é Deus. É o inimigo mesmo, com inveja, com raiva, porque Deus está cumprindo, Deus está fazendo. E usa pessoas que derem brecha. Mas a verdade é que é o seguinte: vai chegar um momento que esse mal vai ter que se acalmar. Porque Deus ele vai chegar. E quando Deus chega, não tem quem contenda com o Senhor. Então Deus fez Abimeleque entender. E fez aquele pessoal também entender que Deus realmente era com eles. Agora, o que eu acho lindo é o que Isaac fez. Ele poderia ter contendido pelo primeiro poço, ficar ali. Eu tenho certeza que se ele entrasse em guerra, Deus ia dar vitória, porque Deus já tinha abençoado ele naquela terra. Mas ele não fez questão, sabe? Quando a gente não faz questão, a gente sabe, quando a gente conhece o Deus que a gente serve e sabe que tudo que a gente fizer,
Ele vai abençoar. A gente não faz questão, a gente não fica contendendo, mas a gente simplesmente deixa na mão de Deus. E quando a gente confia em Deus e persiste em recomeçar, em recomeçar, em recomeçar, Deus vai nos dando graça e Ele nos abençoa. E Isaac, ele precisava que Deus falasse com ele, porque ele já estava com medo. Os pastores nem foram contender com ele de novo, mas ele já saiu de lá e foi para outro lugar. Então, Deus sabe quando a gente precisa que Ele fale conosco, Ele vai falar com a gente sempre que a gente precisar, porque Ele não nos deixa sozinhos. Amém? Então, se sinta abraçado pelo Senhor e saiba que Deus ele não está sendo negligente à sua dor ou ao seu processo, mas Ele quer que você aprenda que nem sempre o caminho da obediência vai ser um caminho fácil de seguir, mas Ele vai estar com você em todos os momentos e Ele vai continuar te abençoando. Amém? Deus abençoe.